Na paz do Senhor. Amém. Essa revista, a gente está vendo o tema Batalha Espiritual. Irmãos, a gente está chegando ao final dessa revista, Hoje vai ser a lição número 12. Semana que vem vai ser a última lição. E essa lição, ela tem um tema, um título bem peculiar e algo que a gente tem praticamente falado em todas as 11 lições que a gente já passou por ela até agora. Essa lição de hoje, o tema dela é Vivendo em Constante Vigilância. Então, dentro da batalha espiritual, a vigilância é algo que a gente tem falado em todas as aulas, independente do tema de cada uma das 11 aulas que nós passamos por ela. O texto áureo dessa lição está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vamos guardar um pouquinho para os irmãos poderem achar. Isso, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Que diz assim: Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Agora a gente vai lá para a leitura de classe, que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. A gente vai ler do 36 até o 41. São o penúltimo capítulo do livro, mas antepenúltimo capítulo do livro. A gente vai estar bem lá no finalzinho. Que diz assim, Mateus 26, versículo 36, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma coisa bastante interessante aqui nesse versículo 41, observa bem como que o versículo começa dizendo: Vigiai e orai. Olha só, orar é muito importante. A oração, ela é a alavanca que move o coração de Deus. A oração ela é tão importante porque ela é um diálogo que a gente tem com Deus. A gente passa a ter muito mais intimidade com Deus quando a gente ora. Por que quando a gente ora a gente tem mais intimidade com Deus? Imagina, aqui dentro da igreja mesmo, um irmão que você é mais próximo, que você tem mais afinidade com ele. Por que você tem mais afinidade com um irmão do que com o outro? Por quê? Porque você tem a oportunidade de estar com ele mais tempo,
conversar com ele mais tempo, saber um pouco mais da personalidade dele, do caráter dele, da família. Muitas vezes você vai ir na casa dele, ele vai ir na sua casa. Então, né, não significa que não tenhamos amizade com os outros irmãos. Temos, mas tem sempre um que a gente é mais próximo. Por que a gente é mais próximo? Porque a gente, né, estabelece um contato maior com ele, um diálogo maior com ele. E assim é a oração. Ou seja, quanto mais a gente conversa com Deus, que a gente convida Deus para a nossa casa, para a nossa vida, que a gente estabelece um diálogo com Deus, mais perto a gente está de Deus. Então a oração é muito importante. Mas o que o versículo fala? Vigiai primeiro. Olha só, vigiai vem primeiro. Vigiai e orai. Não é orai e vigiai, igual eu vejo muitas pessoas às vezes dizendo. O vigiar, ele vem primeiro. Antigamente, né, a gente for pegar as cidades bíblicas, como por exemplo Jerusalém, vamos pegar Jerusalém como exemplo. A Bíblia fala que Jerusalém ela era cercada de muros. Por que ela era cercada de muros? Naquela época não existia, polícia, não existia leis bem estabelecidas, para todas as nações. Cada reino tinha as suas leis, o povo de Israel tinha a sua, as outras nações tinham as suas. Então, por que a cidade tinha muro? Por quê? Para evitar que outros povos, outras nações, quisessem conquistar aquela cidade com facilidade. A gente vê o quê? Que quando Jerusalém ela foi conquistada, todas as vezes que ela foi conquistada, os seus portões foram derrubados, os seus muros foram fendidos, para que o exército que venceu Jerusalém entrasse e conquistasse a cidade de Jerusalém. E aonde que o vigiar entra nisso aqui? O vigiar era feito por uma pessoa, um grupo de pessoas, chamado de atalaia. Quem sabe o que é atalaia? Atalaia é o nome de um vigia. Hoje a gente pode chamar o quê? É uma pessoa que toma conta de a portaria de alguma empresa, que toma conta, que faz a segurança de alguma empresa, de vigia. Então, com o atalaia, os atalaias, eles ficavam em cima dos muros a todo tempo vigiando. À noite, revezavam entre si em turnos, vigiando o tempo todo. Por quê? Porque quando o inimigo viesse lá na frente, ele avisava a cidade toda. Ele dava o sinal de alerta, a cidade toda já sabia que o inimigo se aproximava e o exército se preparava para combater o inimigo. Mas quando o exército, quando o vigia, ele não via, ele vacilava, ele dormia, o inimigo chegava, derrubava tudo, conquistava tudo, e o vigia estava lá dormindo, Ou seja, a cidade era um alvo fácil. Dentro, os irmãos veem como é que a falta de vigilância é grande. Dentro, da mitologia grega, quem já ouviu falar aqui da história do cavalo de Troia? O cavalo de Troia, a história dele começou assim, houve uma guerra entre a Pérsia e Troia. Claro que se a gente for olhar, a Pérsia já tinha interesse em conquistar aquelas terras ali há muito tempo, mas ela usou como a gota d'água, como motivo, Helena de Troia, que era mulher de Menelau, que fugiu com o filho do rei de Troia. Ele abandonou o marido, abandonou a Pérsia e fugiu para Troia. Então o que acontece? Aquelas cidades próximas à Pérsia, toda aquela região, levantou-se em guerra contra Troia. Porém, Troia ela tinha muros muito bem estruturados, atalaias muito bem preparados, exército muito bem preparado, e é uma cidade que tinha um sistema de vigilância pela atalaia tão bem estruturado que a Pérsia e as regiões que se aliaram a ela não conseguiram
derrubar os portões e nem fender os muros. Foi quando tiveram, né, a Pérsia, né, ela teve uma ideia, né, alguém lá no meio, lá, não me lembro quem, teve uma ideia. Falei, vamos fazer um grande cavalo de madeira para presentear a Troia, né, e dizendo para a Troia o seguinte: ó, a gente reconhece que os seus atalaias são verdadeiros soldados de vigia, o seu exército é bem estruturado, os seus muros são bem fortificados, então a gente não vai atacar mais, a gente se rende, tá? Acabava a guerra. Então eles disseram isso para Troia e disseram o seguinte: ó, vamos deixar esse cavalo de madeira como presente e prova da nossa rendição. Então, quando chegou, né, o que Troia fez? Né? O exército se retirou, mas havia soldados escondidos dentro do cavalo. E o que acontece? Quando, né, a cidade de Troia abriu os portões, colocou o cavalo de madeira para dentro. Olha a falta de vigilância. Olha como é que muitas vezes a gente que coloca o mal para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Fecharam-se os portões. E aí o povo começou a comemorar a vitória, muita festa. À noite, quando todo mundo dormia, os soldados saíram de dentro do cavalo, destruiu, né? Matou os vigilantes, os atalaias, matou os soldados que faziam aquela guarda, abriu-se os portões, o exército que fingiu ter ido embora voltou e Troia foi conquistada. Então os irmãos entendem a importância da vigilância, que a vigilância também não é somente a gente estar visualizando o inimigo, mas não permitir que o inimigo entre dentro da nossa vida, porque se o inimigo entrar, ele vai fazer uma coaça muito grande, né? Então, entrando aqui para dentro da nossa lição, vamos lá na parte introdutória, que diz assim: a exortação à vigilância na presente lição abrange dois aspectos da vida cristã. Olha só, o primeiro diz respeito às palavras de Jesus na agonia em Getsemane, na noite em que ele foi preso. E o outro aspecto refere-se ao contexto escatológico no sermão profético registrado nos evangelhos sinóticos. A presente lição mostra os aspectos da vigilância e da fé cristã. Quando fala aqui, irmãos, de evangelho sinótico, é os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados de evangelhos sinóticos por quê? Porque eles contam de forma diferente a mesma história, alguns trazendo alguns detalhes, algum acontecimento que o outro não traz, mas juntando os três eles se completam. O evangelho de João, ele é considerado um evangelho não sinótico, porque ele é totalmente diferente dentro do seu contexto desses outros três evangelhos. Mas o que essa lição, né, essa introdução ela vem dizendo para a gente aqui? Né? Que a vigilância, nesse contexto, ele tem dois sentidos. Um deles é escatológico, é vigiar o quê? Porque Jesus, ele vai voltar. E Jesus disse aqui, que ele voltará como um ladrão. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Jesus disse que nem ele sabia, a não ser o próprio Pai, ou seja, o seu próprio Deus, né? Então, um dos sentidos é a gente estar em constante vigilância para que a gente não perca a nossa salvação. O outro sentido de vigilância é o vigiar no Getsemane, que foi o que Jesus pediu que os discípulos fizessem, e a gente vê que eles falharam, né? Olha só, a exortação à vigilância é a ideia central do sermão profético, pois não sabemos nem o dia e a hora da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vigilância é o ato ou efeito de vigiar, ou seja, né, é estar constantemente percebido, não está disperso, né, está sempre com a nossa atenção em alta. E isso nos mais diversos aspectos da vida humana. Ou seja, né, a gente tem que vigiar em tudo na nossa vida. Por quê? Porque o inimigo ele fica todo o tempo procurando brecha para poder entrar. E ele precisa de muito pouco. O verbo vigiar aparece na Bíblia
no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Ou seja, a gente tem que estar atento a tudo e a todo tempo. Porque o inimigo, ele usa de todas as formas para poder nos atingir, independente de que forma seja. Ou seja, vigiar é estar alerta. A palavra que mais aparece no Novo Testamento grego para vigiar é o verbo gregoreo. Vigiar, estar alerta, ser vigilante, e que aparece 22 vezes. A ideia principal dessa vigilância, ela é escatológica, como eu estava dizendo, Ou seja, ela está relacionada à vinda, à volta de Jesus Cristo. No livro de Mateus, a gente vê, falando sobre essa escatologia, sobre a volta de Jesus, junto com o sentido de vigilância, em Mateus 24, 42, 24, 43 e no capítulo 25, 13. E isso nos mostra nas passagens paralelas de Marcos e Lucas, como eu disse, nos evangelhos sinóticos. Assim como Mateus fala sobre essa vigilância, Lucas e Marcos também falam. Mas quando Jesus disse a Pedro e Tiago e João: fique aqui e vigiai comigo, isso significa que ele queria que seus discípulos ficassem acordados e continuassem a orar, ou talvez se protegessem de alguma intromissão enquanto oravam. Mas o gregoreo é usado para denotar uma vigilância mais geral. Então, irmãos, quando está falando de vigiar, em dois sentidos, está falando aqui em vigiar para que o inimigo não venha entrar na nossa vida, que o inimigo não venha nos destruir, para que o inimigo não venha conquistar terreno na nossa vida, para que o inimigo não arme artimanhas que venha provocar discórdias e problemas entre irmãos, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, mas também vigiar relacionado à volta de Jesus Cristo. Ou seja, essa vigilância tem dois sentidos: vigiar, guardar e cuidar. É o verbo grego agripneu, mantendo-se acordado, vigiar, guardar, cuidar, e só aparece 4 vezes no Novo Testamento, duas delas no sentido escatológico, no sermão profético, ou seja, relacionado à volta de Jesus. Ele aparece aqui, falando sobre a volta de Jesus. E o vocábulo é usado para indicar a vigilância nas orações e nas súplicas. Então os irmãos entendem, que para que a gente esteja orando, suplicando, pedindo a Deus uma bênção, a gente precisa estar em vigilância. Ou seja, a vigiar é algo tão importante que, como eu disse no início, ele vem antes do orar. Tem pessoas, que nem orou e ele já perdeu a bênção dele porque ele não vigia. Tem gente que acabou de orar, que muitas vezes pegou uma campanha de jejum, pegou uma campanha de monte, e rapidinho acontece alguma coisa e ele perde a bênção dele. Por quê? Ele orou, ele sacrificou, ele santificou, o inimigo vai lá, arma uma artimanha, ele fala uma palavra que desagrada a Deus, que o inimigo criou uma situação para que ele falasse, ou ele tem alguma atitude que desagrada a Deus, ele perdeu a bênção dele. Tem pessoas que ora, mas não vigia naquilo que fala algo sem sentido e jogou tudo fora. Você sacrificou tanto e aquilo que ele fez já não está valendo nada. Por quê? Porque ele não vigiou naquilo que fala, naquilo que faz, não repreendeu quando veio os maus pensamentos. E o que é que vai ser pesado de forma escatológica, ou seja, na volta de Jesus, quando
a gente estiver perante Deus, né? Seremos julgados por quê? Por os nossos pensamentos, atitudes e palavras. Seguindo um pouquinho adiante aqui, irmãos, olha só. Voltando em cima, ó, o vocábulo é usado para indicar vigilância nas orações e súplicas, e apresenta ainda a ideia de cuidar e velar. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por nossa alma. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha quanta gente perde a bênção porque ele é desobediente ao pastor, ele não honra o pastor que ele tem, né? Ele muitas vezes, né, acha que ele tem que ser dono dele mesmo, né? Eu já vi muito cristão falar assim, ó, eu não tenho que obedecer ao pastor, não tenho que obedecer a Deus. É errado, falta de vigilância. Então, para que Deus então colocou o pastor dentro da igreja? O pastor ele não está na igreja de enfeite. Então, muitas vezes a gente vê aqui o cristão deixando, né, o trabalho da igreja dele para ir ajudar em outros sem o consentimento do pastor. A gente vê muitas pessoas, né, indo atrás aí desses falsos profetas que tem por aí, desses profetas de revelação, de profecia que tem para aí fora, cheio de demônios, de adivinhação, achando que é de Deus e não é. Aí vai e faz aquilo, vai lá, né, desobedece o pastor dele, né, não comunicando o pastor, e vai. Quando o pastor fica sabendo, ele já foi e já veio. Tem irmãos, né, que, né, muitas vezes vai à igreja, sai até fora da cidade dele para poder ir em certos lugares sem o pastor dele estar sabendo. Quando o pastor fica sabendo, ele foi e voltou, e muitas vezes o pastor nem fica sabendo de nada, nunca fica sabendo de nada. Mas será que Deus ele tá nisso? Será que Deus está abençoando isso aí? Não está, né? Por quê? Porque lá em Hebreus 13:17 deixa bem claro: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Ou seja, o que é sujeitar ao pastor? Né? É o que? É seguir as orientações que o pastor dá, é ser obediente, é só a pessoa que escuta. É só a pessoa que aqui, muitas vezes, ele quer fazer algo, ele deixa de fazer, por quê? Porque ele, né, está ouvindo o conselho do pastor, que vem do próprio Deus. Por quê? Porque o pastor, né, quando fala algo com ele, o pastor recebe de Deus para poder falar. Ou seja, o que vem na mente, na cabeça do pastor, para poder falar, é o que? Colocado no pastor, para que ele fale pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o pastor, ele é o anjo da igreja, ele foi instituído por Deus e colocado naquele cargo, né, porque é da vontade de Deus. Então o cristão, quando ele quer crescer, né, espiritualmente, né, ele quer que os problemas não venham na vida dele. Qual a primeira coisa que tem que ser? Obediente, né? Obedecer o pastor dele. Olha só, vamos para outro ponto aqui, ó, que é vigiar e ser sóbrio. É o verbo nefo, literalmente ser sóbrio, mas que aparece no sentido figurado de vigilância, combinado com Gregory. Seu uso no sentido próprio pode ser visto em outras partes no Novo Testamento, como 1 Tessalonicenses 5:8, 2 Timóteo 4:5, 1 Pedro 1:13. E existe ainda o verbo kinefo, que só aparece uma vez no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15:34, traduzido por vigiar. Ou seja, na versão Almeida Revista Corrigida, ele aparece por tornar a sobriedade. E na versão Ara, né, que é a Almeida Revista e Atualizada, ela aparece, né, como despertar. É porque, né, que eu estou falando esses termos em grego para os irmãos, e os irmãos podem até não estar entendendo. Mas por quê? Porque o Novo Testamento, vocês irmãos sabem, ele foi escrito em grego. E quando você traduz algo do grego para o português, existe uma diferença de dialeto. Vou pegar assim bem claro para os irmãos
entender. No português, a palavra amor, por exemplo, né? Se você for olhar para o grego, a palavra amor, ela tem várias palavras que significam amor. Por exemplo, o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor filho, que é o amor, né, fraternal, o amor ístole, que é o amor, né, de pais para filhos, o amor eros, que é o amor, né, de casal, o amor entre um homem e uma mulher, o amor platônico, né, que é a paixão. Você vê que no grego a palavra amor ela tem vários significados, mas no português amor resume isso tudo, que é para a gente entender o quê? Que a palavra vigilância no grego ela é tratada com várias palavras, ele é tratado de várias formas, mas no final todos eles, né, quando você traz para o português, é uma palavra só. São que são as limitações do idioma português. Mas o importante que a gente tem que entender que a palavra vigilância, nesse sentido, ele tem dois significados, que foram os que eu já disse, né? Que é vigiar para que o mal ele não te atinja, e também vigiar relacionado à volta de Jesus. Seguindo, meus irmãos, mais um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre Jesus no Getsemane. Alguém sabe aqui o que é Getsemane? Getsemane é um jardim, ele existe até os dias de hoje, tá, irmãos? Ele é um jardim que ele fica ao lado da cidade de Jerusalém. Jerusalém foi construído sobre o Monte Moriá, né? Ou seja, né, Jerusalém ele está bem de frente para o Monte das Oliveiras. Então, o que a Bíblia fala que Jesus, quando ele entrou, né, em Jerusalém, que foi conhecido como o Domingo de Ramos, o que foi que ele fez? Ele estava no Monte das Oliveiras, ele desceu o Monte das Oliveiras, ele chegou no Vale do Cedron, ele subiu o Monte Moriá e adentrou em Jerusalém. Quando, né, iniciou-se, né, o processo da paixão de Cristo, ele saiu da cidade, tá? Ele não desceu do Monte Moriá, mas ele foi para o jardim do Getsemane que ficava ao lado, que era que Getsemane significa, né, é o lugar que se fazia azeite, era um lugar onde tinha, tem até hoje, né, as árvores de oliveira, onde se colhia, né, o fruto da oliva, que é a azeitona, a mesma azeitona que você compra no mercado nos dias de hoje. Lá ela era prensado e extraído o azeite de oliva, que é o mesmo azeite que a gente tem acesso comprando no mercado também. Então era o lugar que era feito esse processo, tá, irmãos? Para os irmãos poderem entender melhor, vamos supor que o bairro de São Cristóvão é o Monte das Oliveiras, a encoberta é o Vale do Cedron, e o bairro de Santa Terezinha é o Monte Moriá. Então o que acontece? Jesus é como se Jesus estivesse, né? Como se uma pessoa estivesse no São Cristóvão, descesse para a encoberta e depois subisse o Santa Terezinha. Você vê que são lugares que estão bem próximos, né? E vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a gente está aqui, né, nessa região aqui, né, do bairro, né? O Jardim do Getsemane é como se fosse aqui a pracinha do bairro onde tem escola. Ou seja, né, o jardim ficava bem ao lado, né, bem próximo da cidade de Jerusalém, porém do lado de fora dos portões, do lado de fora dos muros, tá? Ele era um lugar que ficava era um lugar onde tinha as árvores de oliveira, mas que ficava do lado de fora da cidade de Jerusalém, tá? Só para os irmãos poderem entender bem o que a gente está, o que eu estou dizendo, que os irmãos montam bem a figura de imagem na sua mente, entende, né, bem a lição. Olha só, depois que Jesus instituiu a Santa Ceia do Senhor, ele seguiu com seus discípulos para o jardim de Getsemane, ou seja, quando acabou, né, a Santa Ceia, quando ele acabou de fazer a cerimônia de Santa Ceia, ele saiu de Jerusalém
e foi para o jardim do Getsemane. Em oração, o Senhor Jesus rogou ao Pai 3 vezes para que passasse dele esse cálice. E lá no Getsemane, o lugar é assim identificado em Mateus, no versículo 36 do capítulo 21, que foi o 26, e em Marcos, no capítulo 14, 32. Lucas se refere ao local como aquele lugar, lá em Lucas 22, 40. E João registrou o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Está lá em João 18, 1. O nome Getsemane vem de um termo aramaico que parece significar prensa de azeite. Ou seja, era onde que se prensava a azeitona para se extrair o azeite de oliva. Tá? Era uma área localizada no sopé do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus costumava se reunir com seus discípulos, para onde se retirou na noite em que foi preso. Aqui a lição está falando que o jardim do Getsemane ele ficava ao lado do Monte das Oliveiras. Mas eu já vi, mas em alguns estudos que eu fiz, fala que ficava ao lado do Monte Moriá. Mas isso é indiferente, se ele ficava no monte ou se ficava no outro. O que importa é que ele ficava do lado de fora da cidade, o fato que aconteceu lá. Isso que a gente vai se prender, isso que vai importar para a gente. Agora, sobre a angústia de Jesus. O Senhor Jesus, durante todo o tempo do seu ministério, encarava a sua morte de maneira serena. A gente vê que Jesus falando com os discípulos a todo tempo, que convinha que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores, que padecesse, que fosse morto, que ressuscitasse ao terceiro dia, mas Jesus sempre falou isso com muita calma. A gente vê isso lá em Mateus 16, 21, em Mateus 17, 22 e 23, lá em Mateus 20, do 17 e 19, em Mateus 26, versículos 1 e 2, e em passagens paralelas, em Marcos e Lucas, a gente escuta também, a gente vê que está escrito lá, que Marcos e Lucas também relatou a serenidade de Jesus em falar sobre a sua prisão, a sua tortura, a sua morte. Jesus sempre falou com muita calma. E alguns estudiosos do Novo Testamento se perguntam por que só agora começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Mas o que o autor está dizendo com isso? Aqui, Jesus sempre falou sobre essas coisas com muita calma. Mas quando chegou o momento de acontecer, Jesus ele estava angustiado. E eu vou explicar para os irmãos por que Jesus estava angustiado. Olha só, a natureza de Deus, ela é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo, É a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade. Jesus o quê? Ele é a segunda pessoa da Trindade, não é isso? Então, o que acontece? Quando Jesus ele foi preso, que ele foi torturado, que ele foi crucificado, que ele entregou o seu espírito, ou seja, Jesus ele foi separado dessa Trindade, ou seja, ele deixou de, nessa união Pai, Filho e Espírito Santo, deixou de existir o Filho, era só Pai e Espírito Santo, ou seja, pela primeira vez em toda a existência, Jesus ele estava sozinho. Olha que situação. Ele foi torturado, ele foi pendurado numa cruz, e nesse momento aqui ele estava sozinho. Assim como, cada um de nós sentimos tristeza, Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu medo. Ele estava pela primeira vez sozinho. Para quê? Para que no lugar dele entrássemos nós. Ou seja, a Trindade naquele momento passou a ser Deus
Nós e o Espírito Santo. Jesus estava fora. Jesus o quê? Ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu o nosso lugar para que nós entrássemos em comunhão com Deus por adoção, que é um termo que a Bíblia chama de Abba Pai. E olha só, naquela época existia uma lei, olha quanto que é importante isso aqui, irmãos. Existia uma lei que dizia o seguinte, que um filho biológico, ele poderia ser retirado, poderia ser retirado dele a herança. Ou seja, vamos supor que eu tenho 2 filhos. Desses 2 filhos, eu quero, eu vou montar um testamento, e nesse testamento eu quero dizer o quê? Eu quero que um dos meus filhos herde tudo aquilo que é meu e o outro não vai herdar nada. Eu estou deserdando ele. Porém, a lei ela dizia o seguinte, quando alguém adotar um filho, receber um filho por adoção, ele jamais poderá deserdá-lo. Entendeu? Vamos supor, eu tenho 2 filhos, eu adoto um terceiro filho, então eu tenho 2 filhos biológicos e um filho do coração. Aí o que a lei naquela época dizia? Eu posso deserdar um desses 2 filhos, mas o filho adotivo não. Entenda que nós entramos como filhos por adoção, ou seja, Deus de forma alguma nos lançará fora. Olha o quanto é o tamanho do amor de Deus por nós. Ele permitiu que o seu filho morresse para nos salvar, e ele nunca nos lançará fora. É claro que Deus, o próprio Deus, ele está acima de toda e qualquer lei. Mas Deus nunca deixou de cumprir as leis. A gente vê que Jesus, ele cumpriu toda a lei. Toda a lei judaica, ele cumpriu ela 100%. E quando Jesus ele voltou para a Trindade Divina, após o quê? A sua ressurreição no 3º dia. Então, isso foi dado o direito aqui, que todo aquele que aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, em espírito e em verdade, conhecer a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como o seu Deus, é dado a ele o direito de ser recebido como filho de Deus por adoção. Ou seja, nós, sendo injustos, nós fomos justificados, ou seja, nós não merecemos, mas recebemos a dádiva porque alguém pagou por nós o preço. Ou seja, Jesus, ele pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida. Ou seja, nós entramos, fomos recebidos como filhos por adoção. E a gente só deixa de ser filho de Deus se nós usarmos o nosso livre-arbítrio para não reconhecer Deus como o nosso Pai. E existem, irmãos, 3 pecados que eles são tidos como pecados imperdoáveis. Os irmãos sabem quais são os 3 pecados imperdoáveis, que não existe perdão para ele? Primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? É atribuir a Deus o que não é de Deus e atribuir as coisas de Deus ao diabo. Isso é blasfemar contra Deus. Pessoas que acham que nem pode nem falar o nome de Deus, que está blasfemando. Não é isso. Não é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ele está mais ligado às atitudes, ao comportamento, do que com as palavras. O segundo, pode perguntar. Por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é, por exemplo, Deus, ele te deu uma bênção. Vamos supor, você orou a Deus, e Deus, por exemplo, te abençoou. Vamos colocar assim com uma coisa material, com um carro ou com uma cura, e a pessoa vai atribuir aquela cura a outros deuses. Ou seja, não foi Deus que curou ele,
foi, né, a imagem de não sei o que, foi o santo não sei o que. Isso é tipo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele atribuiu, né, a Deus, né, a outros deuses, o que Deus fez por ele. Na época, né, de Jesus, né, tinha muitos deuses, como por exemplo Moloque, por exemplo, que é extraído dele o termo moleque. Por isso que chamar, né, uma criança de moleque, você está amaldiçoando a criança, porque você está fazendo referência ao deus Moloque. Então o que acontece? Muitas vezes Deus fazia algo pelo povo e o povo fazia o quê? Ia atribuir a outros deuses. Entende por que a grande ira de Moisés contra aquele bezerro de ouro? Por quê? Porque boa parte daquele povo, ele o quê? Cometeu uma blasfêmia contra Deus. Na época não se falava de Moisés, não se falava do Espírito Santo. O outro é o quê? É não liberar o perdão. Ou seja, quem não perdoa, né? Jesus deixa bem claro, né, em várias parábolas, que quem não perdoa, como é que ele vai ser perdoado? Se ele não abre o coração para perdoar, como é que vai ser perdoado? Então, o perdão, ele é uma decisão e não um sentimento. Porque se a gente for olhar, a gente não vai sentir de perdoar ninguém nunca. Mas o que? Perdoar é uma decisão. Então, o que acontece? Eu só, né, recebo perdão quando eu sou perdoado. Então, não perdoar é um dos pecados que, né, não existe perdão. O outro é a apostasia. O que é ser o que é a apostasia? O que é ser apóstata? É a pessoa abandonar os ensinamentos bíblicos, abandonar a fé, né, e o que? Curtir as coisas do mundo e servir a outros deuses, né? É abandonar, né, os ensinamentos da palavra de Deus. Isso também é um pecado que não possui perdão. Descendo bem claro, desviar, né, da presença de Deus é um pecado que não tem perdão, a não ser que a pessoa volte. A partir do momento que ele voltar, que ele volte a servir a Deus, que ele volte para a presença de Deus, ele volta a ter o perdão. Mas se ele abandonou e ele, né, mas vamos colocar assim, que ele morra desviado, né, ele morreu em pecado, ele não tem salvação. A Bíblia fala isso, né? Então, o que acontece? Voltando aqui um pouquinho voltando para o texto aqui, né? Olha só, o Senhor Jesus, durante todo o tempo do seu ministério, encarava a sua morte de maneira serena. A passagem, né, paralela em Marcos e Lucas, alguns estudiosos do Novo Testamento se perguntam por que só agora começou a entristecer-se e angustiar-se muito, a ponto de dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. O seu pavor não era a morte, mas ser separado ao Pai ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz. Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Pois ele já estava decidido quanto a isso, e tinha consciência de que sua morte era a vontade do Pai. Esse era o momento mais crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação de todos nós pecadores. Sobre o cálice, a expressão usada por Jesus, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, deve ser entendida à luz do Antigo Testamento. O cálice ou corpo aparece com frequência na Bíblia e muito especialmente na sua aplicação metafórica. É usada para indicar a situação miserável, ou seja, né, a situação miserável das pessoas, e a gente vê que Jesus ele passou por muita humilhação e também de felicidade. Da mesma forma, indica a manifestação da ira de Deus. Essa linguagem aparece no Novo Testamento em Apocalipse 14, 10, em 1 Coríntios 10, 16. O Senhor Jesus se referia ao cálice da ira de Deus como castigo da separação do Pai no momento da cruz. Olha só, né? O autor aqui está dizendo que essa separação, né, no momento da crucificação de Jesus da Trindade era como se fosse um castigo
que, né, era nosso, e Jesus assumiu a culpa. Ele pagou por nós o preço. E estava chegando a hora de ser submerso na maldição por nós pecadores. Ou seja, porque Jesus estava angustiado, estava chegando a hora dele o quê? Dele pagar o preço pela nossa culpa, pelos nossos pecados. Então, ele estava chegando a hora o quê? Das coisas serem, como Jesus disse, né, consumadas. Olha só, vamos falar um pouquinho aqui da exortação à vigilância. Né? Olha só, entendemos que o ponto central dessa sessão do Evangelho de Mateus, lá em Mateus 26, do 36 ao 41, que foi onde a gente leu no nosso texto áureo, é a exortação à vigilância, apesar de outros temas serem importantes também. Olha só, no contexto escatológico, ou seja, referente à volta de Jesus, a exaltação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. O ensino do Senhor nas diversas parábolas desse discurso escatológico dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Ou seja, né, o crente está disperso, achando que isso nunca vai acontecer. Porque tem pessoas, né, que não acreditam na volta de Jesus. E a Bíblia deixa bem clara que a volta de Jesus voltará como um ladrão. Não se sabe nem o dia e nem a hora. Porque se soubesse, né, o que as pessoas iam fazer? Ia viver uma vida desregrada, uma vida à vontade. Quando chegasse a hora, arrependia, levantou a mão, reconciliou, né, e ganhava a salvação. Mas a gente vê que, né, por que ninguém sabe o dia e nem a hora? Por quê? Porque nós temos o compromisso de viver todos os dias em santidade. Jesus, né, o que é o que Deus diz, né? Sede santos, porque eu sou santo. E a Bíblia ainda diz mais, né? Que temos que ser santos, porque Jesus, ele é santo, santo, santo. Ou seja, 3 vezes santo, né? Santo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E apesar de ser vedada aos humanos a data da segunda vinda de Jesus, a Bíblia indica os sinais que parecem que perecerão a vinda de Cristo em Mateus 24 e Lucas 21. Os acontecimentos de hoje nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, sinalizando que essa vinda está próxima. Os cristãos da primeira hora deviam estar vigilantes quanto ao evento. O que não diremos nós, que somos a igreja da última hora. Por isso devemos estar ainda mais firmes e atentos continuamente. A gente vê que os sinais da vinda de Jesus, eles estão muito evidentes. A gente vê o que? Né? Quando a Bíblia fala lá, de Gog e Magog, fala que Israel seria atacado pelo norte e pelo sul. Ele foi atacado aqui pelo norte, ele foi atacado há pouco tempo agora pelo sul, né? Foi atacado pelo Hamas pelo sul, foi atacado pelo Hezbollah pelo norte. A gente vê, né, falando ali, né, sobre que o rio Eufrates iria secar, e o rio Eufrates secou. A Bíblia fala que, inclusive, o lugar que era o rio será usado como caminho para Israel ser atacado, e o rio estava seco. A Bíblia fala que sobre que todo mundo estaria voltado contra Israel. Você sabia que hoje no Brasil ele ia contra Israel? Vocês irmãos sabem disso. Porque o presidente da República, não vou falar o nome, todo mundo sabe muito bem quem é, ele assinou um decreto com a África do Sul e alguns países, né, ficando a favor, né, do Hamas e contra Israel, minimizando assim as atitudes terroristas do Hamas. Então hoje, né, o Brasil ele está contra Israel. No entanto, o presidente atual ele foi, né, por alguns discursos que ele fez relacionado a Israel e essa assinatura, ele foi, né, ele recebeu um título por Israel de persona não grata.
Sabe o que significa isso, persona non grata? Significa que ele não é bem-vindo em Israel. Então os irmãos entendam que o Brasil e alguns outros países, né, já estão se levantando contra Israel. Ou seja, é o cumprimento da palavra de Deus. Outra coisa, lua de sangue. Quantas luas de sangue aconteceu nos últimos tempos? Eu mesmo, uma vez, passei quase a noite inteira sentado na cadeira no quintal de casa, assistindo todo o eclipse de uma dessas luas de sangue. A gente vê o que falando que, né, antes da guerra em Israel, a gente vê alguém falando da guerra da Ucrânia com a Rússia. A gente viu falando muito de homens-bomba, de doenças, mortes, suicídio, agressões, acidentes. Olha quantos sinais da natureza: terremotos, maremotos, erupção vulcânica, deslizamento de terra. Olha o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul há pouco tempo. A enchente que destruiu tudo. Tudo isso são sinais. E sinais muito presentes. Então, e quanto, né, esses sinais estão acontecendo, muitos estão aí sem vigiar, estão desapercebidos, estão dormindo. O termo aqui, vigiar e orar. O sentido da vigilância aqui difere daquele mencionado no versículo 38, em que vigiar indica ficar despreparado, acordado, mas aqui significa estar vigilante para manter a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo e nunca se apartar dele. Isso fica claro pelas palavras seguintes: para que não entreis em tentação. É uma advertência solene a todos os crentes em todos os lugares, em todas as épocas, para viverem atentos em todos os momentos da vida. Ou seja, o comentário bíblico Beacon diz: a eterna vigilância é o preço da liberdade. Por que hoje tem muita gente na cadeia preso? Porque não vigiou. Por que está lá? Porque andou com má companhia. Porque misturou com gente que não devia. Porque fez coisas que não devia. Se tivesse vigiado, se estivesse na presença de Deus, não estaria onde? Não estaria privado da sua liberdade. Né? E muitas vezes existem pessoas dentro da igreja que estão privadas da liberdade de forma espiritual. Ele está livre para ele andar onde ele quiser, ir para onde ele quiser, mas espiritualmente ele está preso. É uma pessoa triste dentro da igreja, na presença de Deus, e ele está triste. Olha só, o espírito e a carne. Temos aqui o contraste entre o espírito e a carne, muito comum no Novo Testamento. O que vem falando sobre o espírito e a carne? Que o espírito e a carne, eles vivem em constante luta. Todos os dias, a gente toma café da manhã, almoça, toma café à tarde, janta, estamos sempre alimentando a nossa carne. Dormimos. E o espírito? Por que tem muita gente fraca? Porque não vigia na parte espiritual. Muitos não vêm ao culto, não ora, não jejuma, não lê a Bíblia, né? E não presta atenção nas pregações. Então isso tudo aqui são coisas para poder alimentar o espírito. E quando a gente fala, né, sobre a questão de vir ao culto, né, não quer dizer o seguinte: então eu estou fraco porque eu tenho que deixar de trabalhar para vir. Não, se você está trabalhando, se você está estudando, se você está, fazendo alguma atividade que te impeça, beleza. Mas quando a gente fala daquela pessoa que não está doente, que está bem, mas olha e fala assim: eu não vou na igreja não, estou cansado, vou ficar vendo a televisão aqui. É sobre esse tipo de pessoa que a gente fala. Por quê? Porque a pessoa está abrindo mão da oportunidade de estar fortalecendo espiritualmente. Ou seja, é opção da pessoa. Né? E olha só, a carne é um termo frequentemente usado nas Escrituras com variação semântica tão ampla que não é possível descrever todos os seus significados nesse espaço. Aqui essa palavra pode indicar a fragilidade da natureza física, visto que os discípulos estavam cansados, exaustos e entristecidos, mas também pode ser uma referência à fraqueza da natureza humana decaída, por causa da associação da palavra tentação.
A expressão pode indicar as coisas simultâneas ou qualquer uma dessas interpretações. Então, o que acontece, né? Jesus pediu aos discípulos que vigiassem. A gente vê que ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Mas o que o texto estava dizendo? Que eles estavam com seus olhos pesados de sono. Eles estavam o quê? Cansados. E Jesus disse para ele: olha, mas não podeis vigiar nem por uma hora? Mas Jesus sabia a condição física deles. Entenda, irmãos, que muitas vezes, para que nós não vigiamos, o inimigo, né, ele usa de várias artimanhas. Ele coloca na sua cabeça aqui, ó, você está cansado, não vai orar hoje não. Você está com sono, vai dormir, depois você ora. Mas, irmãos, tudo é o quê? Um momento aqui de sacrifício, de abrir mão. Deus, né, ele não olha para a gente pelas nossas conquistas, mas Deus olha para a gente pelas nossas renúncias, por aquilo que a gente abre mão em prol, né, dele. Deus não quer saber o título que a pessoa tem, se ele é teólogo, se ele é bacharel, se ele é doutor, se é enfermeiro, se é engenheiro. Deus não olha o título de ninguém. Para Deus todas as pessoas elas são iguais. Mas aonde que Deus ele olha? Quando você abre mão, renuncia às coisas por Ele. Ou seja, eu estou cansado, mas eu vou orar assim mesmo. Eu estou, passando mal, mas, mesmo passando mal, deitado na minha cama, em pensamento eu vou estar orando a Deus. Eu preciso viajar, mas durante a minha viagem, em pensamento eu estou orando a Deus. Eu estou buscando ao Senhor. Eu estou sendo obediente ao meu pastor. Eu estou sendo obediente à palavra de Deus. Eu estou sendo ajudador, auxiliador. Aquilo que eu pego dentro da igreja para fazer, eu faço com excelência e eu não largo pelo caminho. Eu faço com amor, faço com carinho. Eu abro muitas vezes mão daquilo que é meu para fazer para Deus. É isso aí que Deus ele olha, as renúncias e não as conquistas. Olha só, o enfoque no relato do Getsêmani e a vigilância, e por essa razão não entramos em outros pontos do texto. Fizemos dizendo que a tentação no deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai. Ou seja, quando o diabo virou para Jesus, levou no pináculo do templo e falou: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus o que? Recusou, porque não é interessante o domínio do mundo sem Deus. Ou seja, o diabo ele não era nem dono de nada, era um enganador. Existe o domínio de algo prospera se não tiver Deus, algo dá certo se não tiver Deus. A sua vida, a sua casa, o seu trabalho, se você não colocar Deus, vai adiante. Então, o mundo não iria bem, como o diabo ofereceu, sem Deus. Mas aqui, ele, Jesus, aceita sofrer e morrer por nós com Deus. Ou seja, Jesus aqui, ele pagou o preço. E o que? Tudo, hoje, o domínio do mundo, ele é com Deus. Ou seja, Deus ele está na direção de todas as coisas. E a experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsêmani e cada um de nós deve se submeter à vontade do Pai. Quando o autor fala que cada um de nós tem o seu Getsêmani, que cada um de nós temos os nossos problemas, temos as nossas lutas, temos o nosso sofrimento, não existe aquele que não passa por dificuldade. Sempre em alguma área a gente passa por uma dificuldade, por um sofrimento, por algo que nos entristece, por algo que abala a gente. Mas a gente tem que aqui entender que que mesmo com todos os problemas, nós temos alguém que vela e que zela por nós, que é o próprio Deus, que é o Pai. E nós devemos aqui nos submeter ao Pai. E quando nós nos submetemos a Deus, nós vigiamos e nos submetemos a Deus, nós somos vitoriosos, porque reconhecemos a grandiosidade de Deus e tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ou seja, existe um reconhecimento, uma valorização
uma renúncia de nós mesmos em prol do próprio Deus. Amém, irmãos? Então, né, é isso que a lição, né, a lição número 12, está trazendo para a gente hoje, né? Que é o que? Estarmos constantemente em vigilância, né? Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra para o pastor Carlos Vieira.